Hoje eu vou ler uma história do livro dos jovens lá da Seicho no Ie. É no capítulo 17, na página 225. O título é A conscientização que faz exteriorizar a capacidade ilimitada do homem. Recentemente adquiri um livro que tem o mágico poder de transformar o modo de pensar das pessoas. Esse poder mágico provém da verdade nele pregada, segundo o qual somente o bem é a existência real. Esse livro explica como proceder para obter a força do bem, que é a única existência verdadeira. Esse livro está dividido em duas partes. O trecho inicial da primeira parte é muito parecido com a história das patas de corça, do professor Glenn Clark. Esse trecho inicial é assim. Certo dia, o senhor D estava sentado a uma mesinha, num café elegante, estendeu a mão para colocar um cubinho de açúcar na xícara de café que acabava de ser servido. Em A História das Patas de Corça, o personagem está num restaurante e a história se passa num dia que chovia intensamente e ventava muito. A história de que falo também se passa num dia em que ventava muito e uma neve mista de granizo caía incessantemente. O vento gelado bate na porta e entra pelas frestas. Mas o senhor D está com a mente alegre. Nem a neve que cai incessantemente, nem o vento que sopra furioso não influem no humor do senhor D. Com ar de quem está sonhando com algo agradável, ele sorve o café fumegante. De repente, a porta se abre e entra o senhor S, que o senhor D conhece superficialmente já há alguns anos. Segundo se dizia, o senhor S era um artista plástico muito talentoso, mas não tinha sorte, não alcançava êxito em coisa alguma e vivia na miséria. Porém, nesse dia, o senhor D se surpreendeu ao ver o senhor S, pois notou que a fisionomia dele estava completamente mudada. Parecia radiante. As expressões usadas nesse trecho são extremamente parecidas com as que o professor Glenn Clark empregou ao descrever a impressão que teve quando se encontrou com o velho amigo Dan MacArthur num restaurante. Por isso cheguei a pensar que nessa história fosse uma adaptação do livro do professor Glenn Clark. Contudo, isso não seria possível, pois a data da publicação do livro mágico de que eu estou falando é anterior à publicação do livro do professor Clark. Voltando. Surpreendentemente, o Sr. S, que até então tinha um aspecto triste e desanimado, apareceu com fisionomia radiante. Suas roupas eram as mesmas de sempre, velhas e surradas. A gola, sobretudo, estava puída e o chapéu era sujo e amarrotado. Mas seus olhos estavam brilhantes, cheios de esperança. Ele tirou o chapéu e bateu na aba para limpar a neve. Até nesse simples gesto notava-se uma grande serenidade e autoconfiança que antes não havia nele. Nunca antes o Sr. D havia almoçado ou jantado em companhia do Sr. S, mas nesse dia, atraído por sua fisionomia radiante, convidou-o para sentar à sua mesa. O Sr. S aceitou o convite e sentou-se à mesa, diante do Sr. D. Pegou o cardápio que estava sobre a mesa, chamou o garçom e pediu 2 cafés. O Sr. D olhou o Sr. D. Tinha pouco dinheiro no bolso naquele momento, mas já convidara o Sr. S. Teria que pagar a conta dos 3 cafés. Um que ele próprio já havia tomado e 2 que o Sr. S pediu. O problema é que era
que o pouco dinheiro que o Sr. D trazia no bolso não era suficiente para pagar a conta. Surpreso com o pedido que o Sr. S acabara de fazer, o Sr. D observou-lhe a fisionomia. Percebeu que os olhos dele, habitualmente sem brilho, estavam brilhando intensamente e que suas faces irradiavam saúde. Perplexo, perguntou-lhe: Você recebeu herança de um tio milionário? Parece muito animado. Não, não é isso. Digamos que eu encontrei a chave da felicidade. Como? A chave da felicidade? É algum amuleto ou coisa parecida? Não, não é nada disso. Eu lhe explico já. Compreendo a sua surpresa por me ver tão animado. Para falar a verdade, eu mesmo estou surpreso com a minha transformação. Sabe, eu me sinto renascido, sinto-me uma outra pessoa. E essa transformação ocorreu há apenas 2 horas. Tempos atrás, eu já vim aqui várias vezes com roupas esfarrapadas e você nunca me deu a menor atenção. Eu sabia que você fingia não notar minha presença e também percebia a atitude. Sabia que fingia me ignorar, não porque não quisesse me pagar uma refeição, mas porque não tinha dinheiro para isso. Hoje você me convidou e eu faço questão de pagar a conta. Mas, como no momento não tenho 1 centavo no bolso, vou deixar minha assinatura no verso da conta, pois tenho absoluta certeza que, em breve, estarei em condições de pagar isto e muito mais. Tendo dito isto, o Sr. S chamou o garçom e, muito seguro de si, assinou no verso das 2 contas e lhe entregou. Estupefato, o Sr. D ficou observando o outro sem nada dizer. O Sr. S calou-se por um instante, fitando o Sr. D nos olhos, depois prosseguiu. Você pensa que existe algum artista mais talentoso do que eu? Acha que existe algo que eu queira realizar e não consiga? Conheço você há uns 8 anos, quando você trabalhava como correspondente de vários jornais, mas aposto que até hoje nunca vi um restaurante aceitar como garantia a minha assinatura no verso da conta. Todo e qualquer estabelecimento aceita minha assinatura como garantia. Você viu com seus próprios olhos. A partir de agora, abrem-se novas páginas da minha história. Dentro de 1 mês terei muito dinheiro no banco. Sabe por quê? Simplesmente porque descobri a chave da felicidade e o sucesso. Atônito, o Sr. D continuou fitando em silêncio o Sr. S, que prosseguiu eufórico. Meu caro, o destino é uma coisa que nós mesmos criamos. Compreendi isso graças a um livro fabuloso que acabei de ler um pouco antes de vir aqui. A partir do momento em que li esse livro e compreendi essa verdade, a minha felicidade ficou garantida. Esse livro traz a felicidade para todas as pessoas que o leem. Você precisa ler esse livro. Ele ensina que nada é impossível. Ele explica com palavras fáceis a questão que nos parecem difíceis. A partir do momento em que você captar a mensagem contida nesse livro, você poderá ter certeza do êxito. Quando eu acordei hoje de manhã, eu não passava de um João Ninguém, sem objetivo, nem esperanças. Mas aquele livro operou uma reviravolta na minha vida, e agora me sinto milionário. Você acha que estou brincando? Não estou não, estou falando sério. Geralmente os milionários não sentem muito entusiasmo pelo trabalho. Quanto a mim, embora já me considere milionário, sinto-me repleto de entusiasmo. A certeza do êxito está aqui, dentro de mim mesmo. Puxa, estou realmente surpreso, disse o Sr. D, intimamente duvidando da sobriedade do amigo. Mas afinal, o que é esse livro? O que é que fala esse livro fabuloso? Conte-me, por favor. Claro, com todo prazer. Aliás, a vontade que tenho é de contar essa história para todo mundo. Acho realmente surpreendente o fato de que até hoje ninguém tenha descoberto o grande valor desse livro.
Para falar a verdade, ele até me salvou a vida. Eu estava desesperado. Ninguém confiava em mim. Estava em grande penúria e não tinha nem o que comer. Cheguei a pensar em cometer suicídio. Antigamente eu trabalhava, por isso pensei que pudesse voltar a trabalhar e fui pedir emprego em 3 empresas jornalísticas, mas fui recusado em todas. Acabei na mais completa miséria. Se continuasse mais um pouco, teria de suicidar-me ou morrer de fome. Mas, felizmente, tive a oportunidade de ler esse livro, então me transformei completamente. Você pode não acreditar, mas tudo mudou de uma hora para outra. E como foi isso? É que depois que li esse livro, fui mostrar ao editor-chefe de uma editora vários desenhos de ilustração que haviam sido reprovados em outras editoras. E ele gostou tanto que ficou com todos os desenhos. E tudo porque você leu esse livro maravilhoso? Será que a mensagem nesse livro surte efeito tão milagroso também para as outras pessoas? Para mim, por exemplo? Mas é claro, o melhor mesmo é você ler esse livro. Mas, já que me pede, vou lhe contar a história. Mais ou menos resumidamente. É assim. No exato momento que o Sr. S. ia começar a contar, o garçom se aproximou da mesa e disse: Sr. S., telefonema urgente para o senhor. O Sr. S. pediu licença ao amigo e foi atender. Tratava-se de um assunto muito importante para o Sr. S. e ele teve de sair imediatamente. O Sr. D. ficou novamente surpreso, pois embora o Sr. S. fosse um frequentador regular desse café havia muitos anos, esta era a primeira vez que recebia um chamado telefônico. Isso parecia uma das provas de que a vida do Sr. S. já estava começando a mudar. Essa cena também é quase idêntica à daquela história da Corsa, do professor Glenn Clark, na qual um garçom se aproxima no momento em que Dan MacArthur ia falar e o chama para lhe dar um recado. Reverendo Dan MacArthur. Passou-se cerca de um mês sem que o Sr. D tivesse a oportunidade de rever o Sr. S. Já havia praticamente esquecido o caso do livro milagroso. Uma noite, andando pela cidade, encontrou o Sr. A, um velho amigo seu, que o cumprimentou alegremente. Olá! Há quanto tempo que não via você? Como vai? Vou bem, obrigado. E você? Pelo que vejo, parece que vai tudo bem com você. Conte-me as novidades. Realmente, tudo na minha vida vai indo a 1000 maravilhas. Você conhece aquele artista plástico Sr. S, não é? Pois bem, as coisas começaram a melhorar graças a ele. Vou lhe contar como foi que isso aconteceu. Até algum tempo atrás, nada dava certo comigo. Eu vivia tão duro que não podia pagar nem avo. Para falar a verdade, naquele dia em que encontrei o Sr. S, eu estava procurando você, pois pensava em lhe pedir ajuda para pagar o aluguel. Não o achei, mas encontrei casualmente o Sr. S. E ele me contou uma história maravilhosa, que me deu uma força e uma coragem extraordinária. Depois que eu ouvi essa história, senti-me repleto de ânimo e levantei-me resoluto, disposto a vencer na vida. Desde então, tudo começou a dar certo, e não precisei mais recorrer aos outros. Tornei-me completamente livre dos sofrimentos e dificuldades. O Sr. A falava em tom tão calmo e confiante, ouvindo o Sr. D. Lembrou-se das coisas que o Sr. S. havia falado, quando se encontraram no café naquela noite de tempestade. Então essa história deve ser realmente milagrosa, disse ele. Há cerca de um mês eu me encontrei com o Sr. S. e ele me falou sobre essa história. Mas no momento que ele ia me contar, teve de ir embora para tratar um assunto urgente. Depois disso, não tive mais oportunidade de encontrá-lo. Você o tem visto? Como vai indo ele? Por onde ele anda? Ele acaba de voltar de Cuba. Ele fazia esboços de cenas de batalha recebendo $200 por semana.
É verdade que todas as pessoas que ouviram aquela história passaram a ter uma vida melhor logo depois. É o caso do C e do P. Ambos são meus amigos. Creio que você conhece. O C é corretor de imóveis e o P é escrituário de uma corretora. Ambos ouviram aquela história do Sr. S e obtiveram o mesmo resultado que eu obtive. A eficácia daquela história se verifica em todos que a ouvem. Eu também preciso ouvir essa história para ver se consigo melhorar de vida. Você pode me contar, por favor? Claro, não há nada mais prazeroso para mim do que contar essa história. Eu até gostaria de mandar imprimir em tipos bem grandes, cartazes para divulgar essa história e fixá-los na parede de todas as estações ferroviárias de Nova York. Isso salvaria muita gente. Essa história se refere a uma verdade muito simples, tão simples como a vida de um camponês. Vou lhe contar, mas espere um pouco. Acabo de avistar o meu amigo C e tenho um assunto urgente para tratar com ele. Espere-me aqui um instante. Assim dizendo, o Sr. A se afastou, dirigindo-se para onde encontrava o seu amigo C. O Sr. D viu os dois conversando, mas logo desviou a atenção. E quando tornou a dirigir o olhar para o mesmo local, os dois já não estavam ali. O Sr. D ficou desapontado. Estava com fome, mas só tinha 5 centos no bolso. A quantia dava para uma passagem de bonde, mas não era suficiente para tomar uma refeição. O Sr. D tomou o bonde com destino à zona residencial. No bonde encontrou um outro amigo. Esse amigo comprara pouco tempo atrás um terreno da 8ª Avenue que abriram um restaurante. Seu negócio ia de vento em popa. Quando o Sr. D entrou no bonde, esse amigo estava saindo, mas viu o Sr. D e tornou a entrar. No trajetório até a próxima estação, ele contou que tudo começou a melhorar em sua vida depois de ter encontrado recentemente o Sr. S e ouvido uma história maravilhosa. O Sr. D queria ouvir essa história, mas também, dessa vez, não pôde, pois o amigo desceu na estação, na próxima estação. O Sr. D começou a achar que a história lida pelo Sr. S tinha realmente uma força mágica para transformar o destino das pessoas. Enquanto contava os poucos trocados que lhe restavam no bolso, sentiu a impaciência e a ansiedade crescerem dentro dele, pois parecia que a oportunidade de melhorar seu destino sempre lhe escapava quando estava prestes a agarrá-la. Ele decidiu que tinha que ouvir essa história de qualquer modo. Tirou do bolso a caderneta de anotações e consultou-a na esperança de que estivesse anotado o endereço do Sr. S. Infelizmente não achou o endereço do Sr. S em nenhuma página da caderneta. Lembrou-se então do café, onde ouvira pela primeira vez a menção da história. Apesar do adiantado da hora, talvez o Sr. S estivesse naquele café. Com esse pensamento, o Sr. D dirigiu-se para lá. Felizmente encontrou-o ocupado numa mesa de canto, cercado por um grupo de amigos. Conversava animadamente. O Sr. D fitou-o. Imediatamente, o Sr. S também viu o Sr. D. Ele fez um sinal, convidando-o para sentar-se. O Sr. D se aproximou da mesa, mas percebeu que perdera outra vez a oportunidade de ouvir essa história. Havia 6 pessoas ao redor da mesa. O Sr. D sentou-se na cadeira mais afastada do Sr. S. Este o fitou, sem nada dizer. Daí a pouco o Sr. S fez menção de sair. O Sr. D pensou em acompanhá-lo. Fez-se um pesado silêncio. Uma atmosfera tensa pairou sobre o grupo. Todos estavam com os olhos fixos no Sr. S. O motivo era claro. O Sr. S tinha acabado de contar aquela história e o Sr. D perdera a oportunidade de ouvir, porque chegara tarde demais. À direita do Sr. S estava sentado um médico, à esquerda estava um advogado, à sua frente estava um escritor que ele conhecera havia pouco tempo. Além dessas pessoas estavam presentes mais 3, das quais uma era uma artista plástica,
e o outro jornalista. O médico disse: que pena, você deveria ter chegado um pouco antes. O nosso amigo aqui estava nos contando uma história muito interessante. Amigo S, você se importa de contar outra vez aquela história especialmente para o companheiro D? O Sr. S concordou. Com todo prazer, amigo D. Lamento que você tenha perdido a oportunidade de ouvir essa história. Justamente você, que foi a primeira pessoa em que mencionei os efeitos milagrosos que ela causa. Foi aqui, nesse café, nessa mesma mesinha, chovia e ventava muito naquela noite, não foi? Ah, agora me lembro. Foi um telefonema que me atrapalhou, justamente no momento em que ia começar a contar essa história. Recebi um telefonema e tive de sair. Posteriormente, contei essa história a cerca de 4 pessoas, e todas elas a se sentir repletas de coragem, tal como eu. É incrível que uma simples história possa proporcionar um estímulo espiritual tão maravilhoso a tantas pessoas. Mas isto é um fato. Se temos como, por exemplo, aquele homem que trabalha como corretor. Fazia mais de um mês que seus negócios iam muito mal e ele estava à beira da falência. Foi nessa ocasião que eu o encontrei. Ele estava mergulhado em pessimismo. Contei-lhe, então, essa história mágica. E o efeito foi imediato. Contar essa história equivale a efetuar uma cirurgia mental. Contudo, o segredo está na maneira de narrar. Trata-se de uma história aparentemente banal, mas o segredo está na maneira de contá-la. Ou melhor, na maneira como está escrita. O autor narra essa história com um estilo mágico que conduz o leitor ao estado hipnótico. Então o leitor fica espiritualmente estimulado. Pode-se dizer que trata-se de um tônico espiritual feito de palavras. Quanto à explicação científica da questão, vou deixar a cargo do nosso amigo médico aqui presente. O comentário do Sr. S terminou nesse ponto, e o grupo passou para o debate, visando estudar o princípio científico da questão. Durante o debate, frequentemente houve citações de trechos dessa história, e isso aumentou a observação do Sr. D. Ele já não aguentava de impaciência e ansiedade. O Sr. D pediu licença aos demais e afastou-se da mesa junto com o Sr. S. Então disse: não sei por que a oportunidade de ouvir essa história sempre me escapa por pouco. Desse jeito, vou acabar enlouquecendo. Se você tem consideração por este amigo, conte-me essa história agora mesmo. Está bem. Acho que os outros me permitem que eu converse com você, em particular, durante um momento. Achei essa história num velho livro de recortes que adquiri em certa cidade. Não sei de que fonte foram tirados aqueles recortes, pois não há menção a respeito disso, nem consta o nome do autor. Comprei o tal livro de recortes por apenas 3 cents. Comecei a ler casualmente a tal história, e achei-a muito interessante. Li-a repetidas vezes e por isso até consigo narrá-la exatamente como está escrita. Inexplicavelmente, a leitura daquela história me suscitou uma profunda emoção. Realmente, ler aquela narrativa produz o mesmo efeito que conhecer uma personalidade forte e marcante. Após ler várias vezes aquela história, refleti profundamente acerca da verdade nela contida. E então não aguentei mais ficar em casa sem fazer nada. Vesti o sobretudo, coloquei o chapéu e saí. Senti-me extremamente eufórico. Acho que caminhei várias milhas. Eu, que até pouco tempo antes me sentiam no abismo do desespero, caminhei pelas ruas da cidade com o coração repleto de alegria e naquela noite me encontrei casualmente com você aqui neste café. Nesse momento, chegou um mensageiro trazendo um recado urgente da firma onde o Sr. S trabalhava. O presidente queria falar imediatamente com ele sobre um serviço muito importante. O mensageiro já havia demorado quase 1 hora para achar o Sr. S, de modo que não havia mais nem um minuto a perder. Sinto muito, disse o Sr. S ao Sr. D. Tenho que ir agora, mas dessa vez você não vai perder a chance de conhecer a tal história fantástica.
Olha aqui, a chave da minha casa. Vá lá, entre no quarto e pegue o livro. Ele está na primeira gaveta da cômoda. É um livro velho e de capa de couro. Acho que quem encadernou o livro foi o próprio autor da história. Leia-o enquanto me espera, está bem? Tendo dito isso, o Sr. S. saiu, resolvido a não deixar escapar essa oportunidade. O Sr. D. pegou a chave e foi para a casa do Sr. S. Abriu a porta, entrou no quarto e, após uma rápida procura nas gavetas da cômoda, conforme a instrução do amigo, encontrou o livro velho de recortes, de capa de couro, que parecia ter sido feito à mão. É desnecessário descrever detalhadamente a encadernação, numa espécie de parte suplementar do livro, constatava a tal história mágica, impressa num estilo caligráfico incomum. A narrativa era feita num estilo literário peculiar, misto das literaturas do século XVII e do século XVIII. Em vários pontos havia anotações em letras itálicas ou maiúsculas, certamente efetuadas pelo próprio autor. O que apresentarei agora aos leitores é um resumo dessa história fantástica. Desejo que também vocês, lendo essa história maravilhosa, tornem-se felizes e sadios e consigam melhorar seus respectivos destinos. A seguir, vou contar-lhes o resumo dessa autobiografia que constitui a segunda parte do livro a que me referi no início desse capítulo. O personagem principal é um homem que se chama Nasmush. Ela começa mais ou menos assim. Eu, Nasmush, descobri através da minha vivência o segredo do bem conduzir os mais variados problemas existenciais. Como já estou velho e sinto que não me resta muito tempo de vida, creio ser conveniente deixar aqui registrados os meus conhecimentos, a fim de que as gerações posteriores possam tirar proveito deles. Não pretendo justificar-me quanto à minha forma de expressão e do seu valor literário, mas talvez o fato de dizer isso constitui por si uma justificativa. Foi inevitável a má redação, pelo fato de que durante toda a minha vida lidei com instrumentos de trabalho muito mais pesados do que a caneta, e também pelo fato de que, devido à idade avançada, tanto minhas mãos como meu cérebro já estão um pouco entorpecidos. Contudo, o que vou narrar é como uma deliciosa semente de noz contida numa casca dura. Qualquer que seja a forma de quebrar a casca, devemos ficar satisfeitos se o conteúdo for retirado e bem aproveitado. O estilo dele é um tanto arcaico, porém, não me proponho fazer uma tradução. Para adiante, vou contar com minhas palavras o resumo da história de Nasmush. O pai de Nasmush era navegador, mas vendeu seu navio e foi se estabelecer juntamente com a família numa nova colônia do estado da Virgínia, acalentando ideias utópicas. Nasmush nasceu no mesmo ano em que a família ali se estabeleceu, ou seja, no ano de 1642. Referindo-se a isso, ele escreveu: já se passaram 100 anos. Desprende-se, portanto, o que o autor provavelmente viveu mais de 100 anos. O pai de Nasmush, apesar dos conselhos da mãe, resolveu abandonar a profissão de navegador que tinha exercido até então, mudar completamente a sua vida, imigrando para a nova colônia cujo destino era incerto. A respeito disso, Nasmush introduz em letras do tipo itálico a seguinte lição: não devemos desprezar a oportunidade que existe na situação presente, por menor que seja. As 1000 promessas de oportunidades futuras nada valem diante de uma oportunidade real ao alcance de nossas mãos. Devemos, pois, tirar o máximo proveito da situação atual. Quando Nasmush completou 10 anos, sua mãe morreu. 2 anos depois, morria também o pai. E Nasmush ficou sozinho no mundo, pois não tinha irmãos nem parentes. Durante algum tempo, ele ficou sob a tutela de um amigo do seu falecido pai.
O pai havia deixado uma herança considerável, mas todo o dinheiro acabou misteriosamente, antes dele atingir a maioridade. Muitos anos mais tarde, Nasmushi compreendeu que seu tutor usurpava o dinheiro, traindo a confiança que seu pai havia lhe depositado. Nasmushi não conta em sua biografia o que aconteceu no período de sua vida compreendido entre 13 e 23 anos. Aos 23 anos, ele foi a Boston e empregou-se numa fábrica de pipas. Quando havia no porto algum barco necessitando de conserto, ele arranjava um bico e ia ajudar com serviços de reparo. Pouco depois a sorte começou a lhe sorrir. Foi progredindo cada vez mais e aos 27 anos tornou-se proprietário do estaleiro onde trabalhava como empregado. Mas a sorte é como um cavalo preguiçoso, não corre se não dermos chicotadas. Não devemos mimá-la. Referindo-se a isso, Nasmushi anotou em itálico a segunda lição. A sorte é inconstante e fugidia. Somente com firmeza podemos mantê-la. Se tratarmos da demasiada complacência, ela acabará fugindo em busca de alguém que tenha caráter mais forte. No meu entender, ela é o oposto de todas as mulheres que eu conheço. Ele havia aprendido isso pela sua própria experiência. Parece que ele próprio mimou demais a sua sorte e perdeu o controle sobre ela, pois quando tudo ia bem, de repente a sorte o abandonou. Um incêndio destruiu completamente seu estaleiro e ele ficou falido. Para poder saldar as enormes dívidas e reconstruir o estaleiro, ele recorreu aos amigos e conhecidos pedindo empréstimos, mas tudo foi em vão. Em pouco tempo, ele perdeu tudo o que tinha, e além disso foi condenado à prisão por causa dos seus débitos. Se ele tivesse mantido a calma e o autocontrole, talvez pudesse ter encontrado algum meio de resolver a situação, mas seu temperamento afoito e estourado acabou por levá-lo à cadeia. Quando saiu de lá após cumprir pena de 1 ano, já não era mais o mesmo jovem alegre, cheio de sonhos e autoconfiante. Rememorando essa fase da sua vida, ele diz: nessa fase existem muitos caminhos, mas a maioria nos leva para baixo. Esses caminhos descendentes podem ter declives bruscos ou suaves, mas invariavelmente nos conduzem ao fracasso. O fracasso provém do afrouxamento da vida. Fracassam somente aqueles cuja existência parece ser mera caminhada para o túmulo. Para aqueles que vivem intensamente não existem fracassos, como a mudança do rumo. O mesmo caminho que conduz para cima também pode conduzir para baixo. E mais, há caminhos com declives pouco acentuados, os quais, embora conquistam trajetos mais longos, são mais seguros e adequados. Ao sair da cadeia, as posses materiais de Nasmushi resumiam-se em roupas do corpo já velhas e rasgadas e uma bengala que não valia nada. Porém, ele possuía algo muito importante: grande habilidade como marceneiro. Graças a ela, conseguiu um emprego numa marcenaria, sob excelentes condições salariais. Mas ele, que já fora um homem bem-sucedido na vida, não se sentia satisfeito com isso. Para esquecer sua frustração e também para fugir das lembranças desagradáveis, começou a beber. Todas as noites ia aos botequins para tomar uns tragos. Não que bebesse até cair. O que ele fazia era beber até sentir meio alto. Então ria à toa, cantava e falava bobagens, numa roda de elementos cujas reputações não eram nada boas. Ele considerava isso como seu único divertimento. Pela observação feita em sua biografia, podemos saber quão prejudicial foi a influência que ele recebeu desses maus amigos. Ele anota como segue a 4ª lição. É preciso buscar a companhia de várias pessoas sérias e esforçadas. Se você vive em meio de um bando de vagabundos, eles acabarão por sugar toda a sua energia. Nasmushi ia ao botequim todos os dias sem que seu empregador desconfiasse. Ele sentia até um certo prazer em trair a confiança nele depositada. Mas um dia em sua vida desregrada, foi descoberto que ele acabou sendo despedido. Daí em diante começou a sua rápida decadência.
Como alguém que começou a descer correndo a encosta íngreme de uma montanha não conseguia parar, por mais que quisesse. Quanto mais se aproximava do fundo, mais rápido tornava sua queda. E acabou tornando-se um miserável vagabundo, referindo-se a esta triste fase da sua vida, Nasmush descreve. Os vagabundos e os leprosos têm em comum o fato de despertar aversão nas pessoas. Todavia, existe uma diferença fundamental entre eles. Enquanto os leprosos são pessoas realmente doentes, os vagabundos são pessoas sadias de corpo. O seu aspecto deplorável nada mais é do que um resultado de sua atitude mental errônea. Tendo se tornado um vagabundo, Nasnush passou a viver uma vida de grande penúria. Havia dias em que não conseguia nem restos de comida, e ele foi emagrecendo rapidamente. Sentia-se banido do mundo e afundado cada vez mais nesse negro abismo. Foi então em que foi lhe dada a quinta lição. Não é possível apresentar essa lição em poucas palavras, só é possível apresentá-la por meio de narração de fatos. Foi numa noite muito fria, após perambular pela cidade, Nasmush foi parar nos fundos da fábrica de pipas, onde havia trabalhado outrora. Para se proteger do frio, enfiou-se em um monte de aparas de madeira e adormeceu. De repente, acordou e viu um homem fazendo fogueira a pequena distância dele. Pela claridade da fogueira, Nasmush pôde ver que era um homem de aspecto muito sadio e corpo robusto, e faces coradas. Desejando aquecer-se, Nasmush aproximou-se da fogueira. O homem que estava sentado num banquinho olhou para Nasmush e indicou-lhe outro banquinho. Sem dizer uma palavra, Nasmush sentou-se também em silêncio. Quando seu corpo começou a esquentar, Nasmush sentiu-se inexplicavelmente envergonhado. Então, dessa vez acordou de verdade. A partir desse momento, o estranho homem passou a estar sempre do lado de Nasmush, onde quer que ele fosse. A sua imagem era invisível aos outros, mas para Nasmush, o homem se apresentava nítido como um personagem real. Esse homem era muito parecido com Nasmush, mas ao mesmo tempo era muito diferente. Sua testa não era mais ampla do que a de Nasmush, mas era arredondada e bem desenvolvida. Seus olhos eram alegres e brilhantes e denotavam otimismo, determinação e entusiasmo. Seus lábios, suas faces, enfim, todo o seu semblante demonstravam um caráter decidido, com grande poder de liderança. Diante dele, Nasmush sentia-se tornado um inexplicável temor, e tremia nervosamente. No entanto, não conseguia deixá-lo de seguir aonde quer que ele fosse. Certo dia, o homem entrou num prédio onde se localizava uma firma que Nasmush tinha tentado visitar já havia algum tempo. Nasmush não teve coragem de segui-lo e ficou esperando na porta do prédio. Sabia que o outro ia visitar o escritório de uma firma que outrora ele, Nasmush, mantivera transações comerciais. Depois que caíra na miséria, ele rondara várias vezes esse prédio, pensando em procurar o antigo cliente e pedir-lhe um emprego. Porém, nunca tivera coragem de entrar. Mas por outro, entrara sem titubear e reapareceu depois de algum tempo. Mais radiante, ele entrou em um outro prédio. Também dessa vez, Nasmush ficou esperando na porta até o outro reaparecer. Ao entardecer, o homem entrou num luxuoso hotel e não apareceu mais. Quando chegou a noite, Nasmush retornou sozinho ao pátio interno da fábrica de pipas e dormiu, outra vez entre pipas velhas e montículos de aparas de madeira. Ao acordar, viu-se novamente diante do misterioso homem, e novamente percorreram juntos a cidade. Isso se repetia todos os dias. Um dia, Nasmush criou coragem para falar com o estranho personagem. — Quem é você? — Eu sou o que sou. Sou aquele que vive aqui. Sou aquele que você foi outrora. Por que você está hesitando? Sou a pessoa que você era antes. Mas você abandonou e arranjou outras companhias.
Sou aquele que você abandonou. Sou o próprio homem criado à imagem de Deus. Outrora, esse corpo seu me pertencia. Eu habitava no seu corpo juntamente com você. Nosso relacionamento não era harmonioso. Não conseguimos nos identificar. Você era mesquinho. Foi se tornando cada vez mais egoísta. Não suportei mais conviver com você e abandonei esse corpo. Em todo homem existe o eu positivo e o eu negativo. E prevalece aquele quem o homem dá maior atenção. Eu sou o eu positivo. Você é o eu negativo. Eu possuo todas as coisas, mas você não possui nada. Na verdade, esse corpo onde antes muitos pertence a mim, mas agora ele está tão sujo, tão feio. Eu não suportaria viver nele outra vez, a não ser que você o purifique. Se você o tornar limpo, eliminando todas as impurezas, eu voltarei a viver nele. Por que você me segue o tempo todo? Não sou eu quem está seguindo você. Você que está me seguindo. Durante algum tempo você conseguiu viver sem mim, mas depois, a trilhar o caminho da decadência, o que espera no fim do caminho é a morte. E você já está bem próximo do fim. É preciso que você purifique urgentemente a nossa morada, para que eu possa entrar nela. Purifique a sua morada. Limpe-a do topo da cabeça até o inferior da mente. Então voltarei a morar nela. Mas eu já não tenho forças para me reerguer, disse Nasnush numa voz fraca e trêmula. Eu sinto que minha mente também está totalmente enfraquecida. Preciso que você me ajude. Ouça bem, disse o outro, curvando-se sobre Nasnush, que ficou prostrado no chão, imóvel como um cadáver. Com uma voz solene, o homem continuou. O homem positivo, isto é, aquele em que há apenas o eu positivo, consegue realizar todas as coisas. O mundo todo lhe pertence. Ele nada teme, nenhum obstáculo consegue retê-lo. Ele é aquele que comanda. À sua aproximação, os oponentes fogem rapidamente. Ele tem a força capaz de remover montanhas e fechar vales. Aonde quer que ele vá, o caminho à sua frente torna-se plano. Nasnush ouviu tudo isso perfeitamente consciente. Tenho certeza de que isso não é um sonho, pensou ele. Depois adormeceu de novo, entre os montículos de aparas de madeiras. Quando acordou, o mundo lhe parecia completamente diferente. O sol parecia mais brilhante e o gorjeio dos passarinhos muito mais alegre do que antes. Até ontem, ele estava muito fraco, com o corpo trêmulo e passos trôpegos, mas agora sentia-se repleto de força e vigor. Ele olhou para o monte de aparas onde estivera dormindo. Então vieram-lhe à mente as coisas que aconteceram no sonho. Levantou-se e foi para o bar onde costumava comer. Quando lá chegou, ficou surpreso, pois as pessoas que antes o tratavam com indiferença cumprimentaram-no alegremente, e aqueles que vinham desprezando-o havia muitos meses cumprimentaram-no respeitosamente. Ele foi ao lavatório, fez um gargarejo e, voltando à sala, tomou a refeição matinal. Depois de comer, Nasnush foi para a pensão onde morava antes e pediu-lhe para reservar um quarto. Em seguida voltou para a fábrica de pipas. No pátio externo estava parada uma grande carroça e vários homens estavam carregando com as pipas, para serem remetidas para as docas. Sem dizer nada, Nasnush aproximou-se deles e começou a ajudar o serviço do carregamento. Terminando o serviço, ele entrou no prédio da fábrica, cujo interior conhecia muito bem. Ali estava uma bancada de torno. Parecia estar sem uso havia muito tempo, pois estava coberta de poeira. Era a bancada que Nasnush usava quando trabalhava nessa fábrica. Ele se sentou na bancada, pisou na alavanca do torno e começou a aparar as tábuas para a confecção de pipas.
Cerca de meia hora mais tarde, chegou o gerente da fábrica, que ficou muito surpreso ao ver Nasnush trabalhando ali. No chão, junto à bancada de torno, já havia um volume considerável de aparas de madeira. O gerente ficou observando o jovem sem nada dizer. Nasnush também não disse nada, mas com sua atitude mostrava claramente que ele estava regenerado e disposto a voltar ao trabalho. O gerente meneou a cabeça, pensativo, e se retirou sem fazer nenhum comentário. Essa foi a quinta e última lição que Nasnush aprendeu. Daí em diante sua vida tornou um novo impulso, tudo começou a correr bem, e alguns anos depois ele construiu um novo estaleiro e tornou-se um homem bem-sucedido e próspero. Nasnush finaliza sua autobiografia com os seguintes conselhos aos leitores. Você conseguirá obter qualquer coisa que deseja obter se sua intenção é para o bem de todos. Basta estender suas mãos. Conscientize-se que dentro de você existe uma força capaz de dirigir todas as coisas, segundo o seu desejo. Conscientize-se que você pode ter tudo o que você quiser. Livre-se de todo e qualquer tipo de medo. O medo faz parte do eu negativo do homem. Se você possui habilidade para alguma coisa, use-o no sentido de contribuir para o bem da humanidade. A humanidade se beneficiará com isso e, consequentemente, você também será beneficiado. Procure sempre comunicar-se com o seu eu positivo. Ouvindo os conselhos do seu eu positivo, você jamais sofrerá fracasso. Meras teorias filosóficas não resolveram nada. Tenham na mente que o mundo é uma realidade concreta. Realize tudo o que tiver ao alcance de suas mãos. Resista às tentações que procuram desviá-lo do seu objetivo. Para realizar boas obras, você não precisa esperar o convite de ninguém. Tome a iniciativa imediatamente. O homem negativo, isto é, aquele que está dormindo, dominado pelo seu eu negativo, precisa do perdão dos outros. O homem positivo é aquele que, quem prevalece o eu positivo, dá perdão aos outros. A sorte está sempre ao seu alcance, logo ao longo da estrada da vida. Agarre-a, ela é sua, ela pertence a você. Comece a agir agora mesmo. Estenda sua mão e tome para si as coisas positivas. Nessa vida, o agora é o momento mais solene, é o momento positivo. O seu eu positivo está ao seu lado agora. Purifique sua mente e fortaleça o seu espírito para que ele possa entrar em você. Ele está esperando. Inicie agora mesmo a jornada da sua vida. Esteja sempre atento para ver se dentro de você domina o eu positivo ou o eu negativo. Se descobrir que o eu negativo está predominando, faça de tudo para expulsá-lo. Não permita que ele torne-se alojar em você, nem por um instante. Com esses ensinamentos, Nasnush encerra a sua biografia. Eu incluí nesse livro, o livro dos jovens, o resumo da biografia de Nasnush, esperando que seus ensinamentos sejam úteis a vocês, jovens promissores, servindo-lhes como guia para proporcionar uma feliz jornada da vida e conduzi-los a um futuro brilhante. É isso aí, galera. A história foi comprida, mas é uma história muito bacana. Se você gostou, dê seu joinha, seu like, compartilhe e é isso aí. Tchau.